Bom, pessoal, e aí estamos aqui para mais um Nascido ESC, aquele programa especial toda semana, aquele nosso encontro semanal, onde eu tiro as dúvidas que o pessoal manda nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos comentários dos vídeos, do nosso grupo do WhatsApp, do nosso grupo do Telegram. Siga-nos nas redes sociais. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, uma das contradições bíblicas. Contradições, mas a Bíblia não é infalível, as pseudo-contradições bíblicas, porque a Bíblia não se contradiz. Então nós temos que apenas interpretá-la de acordo com o contexto correto. Hoje nós vamos ver uma diferença, porque nós temos um versículo que fala que Deus incitou a Davi a fazer o censo. Já outro versículo fala que Satanás incitou Davi a fazer o censo. 2 Samuel 24:1 diz assim: mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Ou seja, que o Senhor incitou a Davi a realizar o censo. Agora, em 1 Crônicas 21:1, está escrito assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a fazer o censo. Peraí, mas como que a gente vai falar que Deus incitou a Davi e depois a gente fala que Satanás incitou a Davi? Como isso? Isso claramente é uma contradição, porque nós temos Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor maravilhoso, aquele que pode todas as coisas, e o cisquinho Satanás, aquele fraco, aquela criatura de Deus que incitou, em outro versículo fala que foi Satanás, que foi o pequenininho. Bom, pessoal, é justamente isso que a gente tem que entender. Nós temos hoje na igreja um problema muito sério, que diz o seguinte, que Deus e Satanás estão no mesmo patamar e ocorre uma batalha espiritual pela vida do crente. Que existe uma batalha espiritual pela vitória, pela soberania de todas as coisas. Colocando Satanás como o yin ou yang, e o Deus como yang, ou o contrário. Colocando Satanás como a contraparte de Deus. Não é só na igreja que se fala isso, nós temos muitas religiões que dizem que Deus, que todo bem tem a sua contraparte má. Isso é um dualismo muito pregado. Só que nós esquecemos o seguinte, de acordo com o contexto bíblico, se você lê a Bíblia inteira, lê a história bíblica inteira, nosso Deus é soberano e todo-poderoso. E Satanás é sua criatura e não vai fazer nada sobrepondo a vontade do Senhor. Nós temos exemplo no caso de Jó, nós temos exemplo em diversas passagens da Bíblia, quando Saul foi tomado por um espírito mau e atacou Davi. Nós temos exemplos de que nosso Deus é soberano, então tudo que acontece, tudo que Satanás vai fazer, tem que ser de acordo com os planos estabelecidos por Deus, que Ele é todo-poderoso, e tem que ser com a permissão do Senhor. Então é isso que vocês têm que pensar. Se não for com a permissão do Senhor, Satanás não pode fazer nada. Satanás ele não tem poder para sobrepor a vontade do Senhor. Outra prova disso é na questão de quando Satanás foi arrojado dos céus. Satanás se levantou não sozinho, mas com 1/3 dos anjos do céu e se rebelou. Deus não se dignificou nem a ele tomar uma atitude, mas os próprios anjos do Senhor foram expulsaram Satanás dos céus. Então não existe uma dualidade. Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque quando nós vemos aqui, em 2 Samuel 24:1, foi Deus que levantou. E em 1 Crônicas 21:1, nós vemos o quê?
que foi Satanás. Então o que aconteceu? Satanás foi utilizado por Deus para que a sua justiça fosse aplicada, para que a sua vontade fosse feita. Ah, mas o Senhor se deleita com o sofrimento do seu povo? Não, o Senhor não, de jeito nenhum, ele vai se sentir bem com o sofrimento do povo. Mas o Senhor, ele age com juízo, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus justo. Então ele vai tomar atitudes. Sabe a questão da chinelada no bumbum? Minha cachorra, quando faz coisa errada, ela toma um tapa no bumbum. É a mesma coisa que acontece conosco. Isso por isso que Satanás muitas vezes vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque está dentro dos planos do Senhor para cuidar de nós e para nos ensinar o que tá rolando. O pai que ama, ele corrige seus filhos. Ele não permite que os filhos façam o que quer. E isso é o que acontece nessa passagem. Lembre-se em Jó que Satanás estava na presença de Deus e teve que pedir a Deus para poder tocar na vida de Jó. Outra questão é na questão da morte de Saul. Em 1 Crônicas 10:14 diz que Deus matou Saul. Só que daí no verso 4 lá embaixo já fala que Saul se matou. Peraí, se foi Deus que matou Saul, como é que Saul se matou? Porque tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. Nada acontece se não for de acordo com os planos do Senhor. Isso que nós temos que entender. Então aqui está, não existe uma contradição, mas existem versículos que se explicam. A Bíblia toda se explica. Isso se chama contexto. Por isso que você deve procurar uma Bíblia, pessoal, que tenha referência cruzada. Porque a referência cruzada vai te jogar para passagens que vão seguir a linha sobre o assunto que você está estudando. E existe todo o contexto bíblico, que é o versículo dentro do capítulo, o capítulo dentro do livro, o livro dentro do conjunto de livros e o livro dentro da própria Bíblia. E muitas vezes nós temos contextos de livros paralelos. Um exemplo claro que nós temos são os evangelhos. Os evangelhos acontecem de forma paralela. Eu tenho esta belezinha aqui, ó, que eu ganhei da CPAD, que é a Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal. Ela é muito importante porque você vai conseguir ver a Bíblia na ordem de tempo, ou seja, ela vai estar como? Na ordem cronológica. Então você vai ver as passagens sobrepostas. Isso não é uma propaganda da Bíblia, mas é como eu estou explicando para vocês o quê? Que a Bíblia se explica. E nós temos que ler a Bíblia como um conjunto, nunca utilizando de versículos separados, porque a maioria das doutrinas heréticas de hoje, teologias de prosperidade, teologia do oprimido, teologia da libertação, todas essas bagunças que foram criadas, estão pautadas em versículos sozinhos, e não no contexto bíblico como devem ser. Tá certo? Esse foi o Nascido ESC dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estou por aqui. Compartilhe esse vídeo porque ele pode servir para alguém, para tirar a dúvida que alguém tem sobre a palavra de Deus. Dá joinha no vídeo, que isso é muito importante para a gente. Se inscreve no canal. Aqui embaixo do título do vídeo você clica no botão inscreva-se. Se inscreve no canal. No final do vídeo você já deve estar vendo por aqui a marca do Nascido de Novo. Ali tem o botãozinho, clica lá, se inscreve, ativa o sininho que você vai ser avisado sempre que nós tivermos vídeos novos. E ter você como nosso inscrito é uma honra para todos nós. Então fiquem com Deus, amo a vida de cada um de vocês.